Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu tenho alguns pensamentos não muito bons. Isso é normal, faz parte. Ah, todo mundo tem isso, todo mundo tem isso, todo dia? Não. Mas todos nós, em algum momento, temos que lidar com pensamentos negativos. E aí você se me pergunta, como é que eu faço isso, Rafael? Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu lido com as minhas crenças negativas? Você, como psicólogo, o que você pode me ensinar? Eu quero te ensinar uma coisa um pouquinho diferente, mas que vai ser eficaz para esse mesmo problema. Hoje de manhã eu acordei e eu entro, geralmente eu acordo, faço algumas coisas ali e quando dá um tempo eu entro no Substack. No Substack eu pego algumas notas, vou respondendo, respondo os comentários de seguidores e tal. E algumas notas eu salvo, porque são notas que eu quero voltar ao fim do dia, nesse horário aqui, para poder ver o que elas podem me ensinar. E uma dessas notas dizia mais ou menos o seguinte, era em inglês, então eu vou fazer uma tradução livre. Comentar em postagens que você odeia é apenas dizer para o algoritmo te mostrar mais dessas postagens. Todo comentário raivoso que você faz sinaliza: esse tipo de pessoa gosta mais desse tipo de conteúdo. E o algoritmo te entrega isso. Então, se você quer ver menos disso, o que fazer? Né? Quer ver menos dessas coisas? O que fazer? Apenas passe adiante. Né? Apenas just scroll past it. Né? Apenas scroll, passe adiante. Não precisa engajar, deixe aquilo sumir naturalmente. A sua atenção é moldada a partir do que você vê. Use isso com intencionalidade. E aí entra no nosso ponto principal. Se eu tenho pensamentos negativos, o que está acontecendo? Né? O que meu cérebro está processando diante disso? A gente tem que entender que esse pensamento negativo ele vai vir como qualquer outro pensamento. Por exemplo, pouco antes de começar aqui eu pensei em empada. Não tem empada em casa, eu não vou lá comprar uma empada. Mas por que apareceu? Apareceu. Aparecem milhares de pensamentos que fazem sentido ou não, de acordo com as suas vivências. À medida que você engaja nesse pensamento, ou seja, que você rumina sobre ele, que você questiona, que você luta contra e por aí vai, esse pensamento ele ganha um reforço, uma reforçabilidade comportamental, como diria o Skinner nesse sentido, né? Dentro de um conceito que a gente tem. O que é o reforço? A interação com isso. É a mesma coisa quando eu estou aqui, aí eu vejo uma publicação de um político que eu não gosto e eu comento nela, eu curto ela, eu interajo nela, ou até mesmo eu só fico olhando por muito tempo. Todo tipo de interação para o algoritmo, e aqui em termos tecnológicos, ele ensina o algoritmo que é um padrão comportamental, que você gostou daquilo e ele vai te entregar mais aquela informação. Lá no Substack mesmo, uma vez aconteceu de eu estava andando ali, mexendo ali no site e apareceu uma postagem política. Eu falei, pô, legal, gostei, é uma coisa que eu concordava. E eu dei uma curtida. E lá não me toquei disso. Passou um tempo depois, o que aconteceu? Pá, outra publicação política. Outra publicação. Outra. Eu parei e falei, entendi o que aconteceu aqui. Eu engajei lá, o algoritmo entendeu que eu gostei e ele está me mostrando isso mais vezes. Então eu preciso reeducar esse algoritmo. O nosso cérebro ele funciona da mesma forma. Ele tem um algoritmo, nesse sentido, que é um algoritmo comportamental, são os seus vieses e tudo mais. E ele trabalha com base nesses algoritmos. À medida que você vai direcionando a sua atenção para aquele tipo de atividade, seja com tempo de permanência, com interação, com engajamento, qualquer variável que você queira utilizar aqui, qualquer atitude, isso faz com que o teu cérebro entenda que aquele pensamento, aquela emoção, aquele comportamento é importante. Então ele vai repetir mais vezes. Quanto mais você reage àquele pensamento quando ele aparece, mais ele vai aparecer, até que ele vira um padrão. Mesmo que esses estímulos aversivos, essas coisas desconfortáveis, elas não sejam o que você queira. E é aquilo, por que isso aparece tanto, Rafael? Por que eu tenho tanta crença negativa? Porque você interagiu várias vezes com elas. Você não criou nenhum subsídio, nenhum recurso para lidar contra isso. E não é porque você é o culpado por isso. Eu acho que algumas pessoas não querem te colocar nesse patamar. Crenças negativas são instaladas lá na sua infância. São aquilo que você escuta todos os dias e a maneira como você interage, as pessoas interagem de volta. Essa reciprocidade comportamental. À medida que a gente vai crescendo e amadurecendo, se a gente não para questionar essas crenças, para trabalhar sobre elas, elas ficam enraizadas. Porque por mais que eu não interaja na publicação política no Instagram, mas se eu fico no tempo de tela, tempo de permanência,
O Instagram ele entende que aquilo é importante. Agora, se eu passo, ele entende, opa, isso aqui não é legal. Um exemplo besta é o que acontece aqui no YouTube. Esse tipo de vídeo que eu faço, todos eles, de modo geral, são vídeos que não engajam tanto. Por quê? Não são vídeos que tem pirotecnia, não tem um monte de edição, não tem o melhor cenário, não tem a melhor thumbnail, não tem todos os elementos necessários para que você, telespectador, interage de maneira concreta nele. Algumas pessoas interagem mais, né? Vão interagir mais, porque elas me conhecem. Pô, gosto do que o Rafael fala. Mas eu não faço, intencional ou não, muitas vezes por falta de habilidade mesmo, movimentos no meu cenário, movimentos na minha construção de conteúdo, para que você fique mais vezes. Eu não te provoco tanto, eu não te questiono tanto, eu não te faço pensar tanto. Eu simplesmente vou colocando as minhas ideias para fora. Entre aspas, torcendo para que você goste delas e queira continuar ouvindo mais. Eu poderia, até como fazer conteúdo de react, como às vezes eu faço, ter mais interações, ter mais questionamento, mais provocações, mais ganchos para sua interação. Isso seria o ideal, em termos de algoritmo. O nosso cérebro ele faz a mesma coisa. O pensamento negativo que você teve, quando você interage com ele, interagir não é qualquer coisa, tá? A gente vai explicar isso um pouquinho mais pra frente. Mas quando você interage com ele de uma maneira negativa, ou seja, você reforça aquele pensamento, ele vai aparecer de novo, e de novo, e de novo. E quanto mais você lutar contra de uma maneira não muito boa, mais ele vai ficar forte. E aí você me pergunta, ok, eu entendi que eu não posso ficar dando vazão para esse pensamento o tempo inteiro. Eu entendi que eu não posso ficar ouvindo e acreditando em tudo que eu penso. Eu entendi que eu tenho que sair desse modo automático e começar a ter uma atenção mais seletiva sobre as coisas que eu realizo, as coisas que eu consumo, as coisas com as quais eu interajo e tudo mais. Mas com relação aos pensamentos, como fazer isso? Como desenvolver? E aí entra o nosso ponto aqui. São 3, 4 ideias que eu coloquei. Eu vou abrir aqui para vocês. E o que é que vocês entendem? Primeiro ponto é o não comentar internamente. Não reagir. O que isso quer dizer? Notou que o pensamento veio? Notou que ele chegou? Ah, sou incapaz. Para de brigar. Você pode conversar com você mesmo como se você fosse uma pessoa, eu brinco, né, nesse sentido, com uma pessoa esquizofrênica que fala com vozes na sua cabeça, porque você tem vozes na sua cabeça, não que você seja esquizofrênico, e você falar, obrigado, eu sei que eu não sou capaz, mas eu estou melhorando. Eu me desconecto um pouco daquilo. Quando você disputa com o seu pensamento, você está reforçando ele, está dando mais força. Quando você ignora de maneira consciente, você reduz essa força. Quem fala muito disso é a ACT, Terapia de Aceitação e Compromisso, né? Ela fala da defusão cognitiva. Eu olho para aquele pensamento, entendo ele, acolho e sigo em frente. Eu não luto contra. Eu não preciso lutar contra. Eu não preciso me justificar sobre aquilo. Ah, você é um imbecil. É, sou mesmo. Obrigado. Sigo. Mas isso não é reforçar a crença negativa? Não. Porque você para de lutar. Porque essas vozes, essas crenças que muitas vezes acontecem, essas críticas internas que vão ecoando, elas não são suas apenas. Elas foram reforçadas. E aí você pode fazer um contra-reforço nesse sentido, uma contração, que é colocar outros elementos positivos, que é o que a psicologia positiva nos traz. Para eu sair da espiral negativa que a gente entra, eu preciso fazer 3 movimentos contrários àquilo. Não diferentes, mas contrários. Então eu posso pegar, você é incapaz. E eu faço uma lista de coisas que eu fui capaz de resolver. Esses dias eu dei um exemplo para um cliente, que eu estava jogando Resident Evil 2, ele também gosta de videogame e tal. E eu fui dar um exemplo de autoeficácia para ele. Eu fui jogar o Resident Evil 2 e falei, não tô muito afim de ficar aqui me sofrendo pelo jogo, nem nada. Vou fazer o speedrun, pego munição infinita e sigo me divertindo. Porque jogo de tiro pra mim é isso, é meter bala em todo mundo. E aí eu fiz o speedrun. E no speedrun eu brinquei com ele que era mais ou menos isso. Cara, você pega a pistolinha, sei lá, tem 12 balas, você não pega munição ao longo do jogo. O que pra mim é muito surreal, porque Resident Evil tem munição, você tem que usar. Você mata zumbi. Mas o cara não pega munição no jogo, basicamente. Ele pega muita faquinha, então ele faz tudo com a faca. E o Resident Evil 2 tem a mecânica da faca que desgasta, né?
E eu falei, caramba, vamos lá. E eu fui fazendo. E toda a batalha de chefe, em especial os dois últimos, eu falei assim, cara, não vou conseguir fazer isso aqui. Não vou. Muito difícil. Impossível. E não é que eu consegui. Toda vez que a minha mente falava que eu não daria conta, eu ia lá e fazia aquela ação de mostrar que eu dava conta. Porque eu não tinha outra opção. Não tinha que falar, tô no final do jogo, vou resetar. Não, não vou. Então vamos fazer dar certo. Vamos achar meios. Você pode fazer isso. Você não está lutando contra a crença, você não está discutindo com ela. Você deixa ela falar que você não está contra. Mas no outro caminho você está fazendo as coisas. Né? Em outros processos você está fazendo algo para dar conta. Para mostrar que você é capaz. Ok? Segunda estratégia que a gente tem. O rolar o feed na nossa atenção, que seria uma mindfulness, né? Atenção plena. O que isso quer dizer? Observar o pensamento. Deixar ele passar. Deixar ele acontecer. Como se estivesse vendo uma publicação indesejada no feed. Você dissocia daquilo ali e aí você foca em outras coisas. É mais ou menos parecido. Só que um é você conversa com aquele pensamento, o outro é ok, você existe, tá tudo bem. Eu não preciso falar sobre. Eu não preciso interagir com. Isso ajuda muito na regulação emocional. Eu entendo que os pensamentos eles são passageiros, são como bolhas de sabão que eles vão lá, aparecem, estouram, são como ondas do mar que vão, vêm, às vezes mais intensos, às vezes menos. Eles estão se desenvolvendo o tempo inteiro. Não é uma coisa que é permanente, ok? E um outro ponto, que é o que a gente chama de estado de graça ou gratidão, que é aquela ideia do pensamento positivo, só que não é o pensamento positivo tóxico. Inclusive acho que vou fazer um vídeo sobre isso mais pra frente. Tem uma sequência de textos. Mas o que é esse pensamento útil, né, nesse sentido? Quando vier os pensamentos alinhados aos seus valores, desalinhados aos seus valores, perdão, você vai realinhar aquilo aos seus valores, mostrando que vale a pena tentar. Aí entra as afirmações positivas. Eu posso pedir ajuda, eu posso fazer de maneira diferente, eu posso desenvolver outras habilidades, eu posso mostrar o que aquilo me fortalece, o que eu aprendo passando por aquela situação. Eu interajo com aquilo de uma maneira positiva. Eu olho para outros padrões positivos. Exemplo disso, quando eu zero o Resident Evil, eu falo assim, cara, eu consigo fazer isso aqui. Dou conta. Não é tão difícil. E realmente não é. Se você olhar o passo a passo, seguir direitinho e for treinando, porque Resident Evil é memorização. Metade do mapa você não usa. Acabou. Recentemente eu terminei Dead Space. E eu joguei no modo isso, fui jogando, só queria curtir a história. E eu peguei e fui ver o speedrun. O speedrun faz em 1 hora e 10 minutos. Eu falei, caramba, tipo, eu zerei o jogo, sei lá, em 5 horas, 6 horas. Porque eu joguei com calma e tudo, mas você entende que você pode fazer coisas diferentes? Você não precisa ficar interagindo o tempo inteiro com seus pensamentos de maneira nociva. E aí eu quero te colocar 3 reflexões, só pra gente fechar por hoje, que é quais pensamentos você tem feito, você tem alimentado, que são alinhados com o seu engajamento interno, com seus valores, com o tipo de vida que você quer. Segunda reflexão, o que você gostaria que aparecesse mais na sua vida? Você tem dado espaço e feito ações para isso? Se desenvolvido para isso? E o último é, se você tratasse a sua mente como um feed do Instagram, até porque é a nossa ideia hoje, que tipo de publicação você poderia fazer? O que você precisaria simplesmente rolar e seguir em frente? Quais são as coisas que você precisa redirecionar? Vou dar um último exemplo aqui só para a gente fechar. Hoje eu li um texto de um colega meu que ele escreveu num grupo que ele tem, onde ele faz, como é que ele chama? Dailycast, alguma coisa assim. Ele basicamente pega, acorda, comenta algumas coisas no grupo e faz um áudio de 5, 10, 15 minutos. E ele hoje comentou algo do tipo, deixa eu ver se eu acho aqui no celular. Cadê? Vou ler pra vocês. Eu não sei se, isso depois de mandar um áudio de 11 minutos e meio. Eu não sei se vocês conhecem o Elton Luiz, mas eu achava que eu jamais conseguiria abrir uma câmera como ele e simplesmente falar por um assunto por 20, 30, 60 minutos. O Dailycast está me provando que eu estava completamente equivocado. Isso aqui é uma crença de autoeficácia sendo desfeita e sendo reconstruída em cima de uma coisa melhor. Ou seja, eu não sou capaz. E o cara faz isso todo dia, mesmo não acreditando ser capaz. Ele vai fazendo, de repente dá um estalo, vira a chave. Porque o virar a chave ele não é uma coisa
imediata, ele é um processo. Caramba, eu tô fazendo isso todo dia, eu tô sentando aqui, mandando um áudio de 10 minutos, tô mandando um áudio de 15 minutos, tô gravando um vídeo. E até eu ia comentar com ele, mas acabei esquecendo que é, se ele pega cada um desses áudios e monta um produto, não é produto para vender, não é essa a ideia, mas monta um canal no YouTube, onde ele pega esse áudio, transcreve, ou ele põe para gravar enquanto tá falando, cara, vai crescendo o canal. Mas enfim. E aí, mais um insight que eu tive aqui. Treino. Percebo que meu raciocínio está mais ágil e que consigo puxar o que falar com mais facilidade conforme vou praticando. Ele termina: pratiquem isso. Vai ajudar muito na produção de conteúdo. E é isso que nós temos que fazer. É isso que a gente precisa desenvolver. Esses vídeos que eu faço, tem gente que me diz, mas pô, todo dia você está postando? Quase todo dia. E eu treino. Não é um vídeo para viralizar. É um vídeo para eu treinar minha habilidade. Não estou com a melhor blusa, não estou com o melhor cenário, tem um monte de cabo solto aqui, por exemplo, cabo do Steam Deck e tal. Mas isso aqui é para treinar. Treinar o quê? Pegar uma nota, pegar um texto e desenvolver. Você que está do outro lado, você quer desenvolver uma ideia, você tem que fazer isso. Pega uma coisa, por mais simples que ela seja, e desenvolve. Não é encher linguiça, é desenvolver, botar a tua opinião para fora, teu senso crítico, avaliar. Eu faço isso com artigos. Geralmente eu faço na noite, né? Eu vou dormir, leio um artigo, pego aquele artigo, sintetizo, monto uma nota, publico no Substack. Escolho um tema. Acabou. É aleatório. Eu não estou pensando do que eu quero, eu só quero fazer essa habilidade. Pegar conhecimentos do senso comum, transformar em algo mais científico. E ponto. Treine a sua habilidade. Os seus pensamentos são treináveis. Ah, mas dá para mudar? Dá. Vai deixar de ter pensamento negativo? Não. Vai deixar de ter emoção negativa? Não. Porque essas coisas fazem parte da vida. Mas treina. Olhar para a vida de maneira mais otimista, mais resiliente. Treina a desenvolver um olhar melhor para você mesmo. Avaliar os seus pensamentos, ao invés de interagir com tudo que aparece. O meu Instagram é cagado, porque eu interagi por muito tempo com coisa política. E agora eu tenho que retreiná-lo. Meu Substack tá salvo, porque agora é só coisa em inglês, eventualmente um brasileiro ou outro, mas só coisa da minha área, ou coisas que me interessam de modo geral. Isso é a mesma coisa dos nossos pensamentos. Treine. A sua atenção, ela é moldada pelo que você consome no dia a dia. Lembre-se disso.